De Olho na Educação está começando. Este é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do Brasil. Nossa proposta é discutir a situação atual das escolas, dos professores e dos estudantes. Também queremos apontar caminhos para a melhoria do sistema de ensino e aprendizagem no país. Porque a hora de mudar é agora, escolhendo bem em quem você vai votar. Vote com educação. Hoje vamos conversar sobre a educação que deve vir de casa, como costumam dizer. Nossa convidada para falar sobre esse assunto é Guiomar Namo de Mello, educadora e integrante do Conselho Estadual de Educação. Boa noite, Guiomar. Boa noite, Maria. Que educação é essa que tem que vir de casa? É a educação que nós todos sempre quisemos dar aos nossos filhos e queremos que todos os pais do Brasil possam dar aos seus filhos. Ou seja, proteção, carinho, mas também limites e estímulo à independência, etc. Mas eu acho que, neste momento, o interessante seria falar um pouco do tipo de educação que vem de casa e que ajuda a criança a desempenhar melhor na escola. Essa relação que existe entre a educação na família e a educação na escola. E qual que é esse tom? Vamos pensar um pouco em termos do tipo de famílias com as quais a gente se dirige. Quer dizer, tem a família de classe média que, por ter mais recursos, muitas vezes ela tem melhores condições de prover situações para o filho para ele ir bem na escola, do tipo horários, rotina, valorização do conhecimento, acesso a livros, etc. E tem a família mais humilde, que nem sempre tem condições de fazer isso, mas todo mundo, todo pai e toda mãe pode perfeitamente colaborar com o desempenho escolar do seu filho através de coisas que são bastante simples, do tipo, a criança precisa ter uma certa rotina. Ir para a escola tem que fazer parte de uma coisa que é parte da vida dela todo dia. Ir para a escola, ir bem na escola, tem que fazer parte de um projeto da família. A família tem que dizer isso para a criança, não fazendo sermão, mas tomando algumas providências simples, do tipo, fazer lição de casa tem que ser um horário estabelecido, tem que ser um lugarzinho, pode ser uma pontinha da mesa da cozinha, não tem problema. Mas aquele lugar, naquela hora, é um lugar que todo mundo deve respeitar, porque é o lugar da criança fazer a sua lição de casa. Se tiver melhores condições, um quarto com uma escrivaninha, melhor. Mas se não tiver, depende muito da atitude que a família vai ter. Porque nada educa tão bem quanto o exemplo, o bom exemplo, claro. Porque os pais que param na porta da escola em fila dupla, que xingam os outros motoristas no trânsito, ou que não tratam com respeito, o porteiro do prédio ou o garçom no restaurante também estão ensinando aos filhos seus valores de vida. Por isso é importante ser sempre um bom exemplo para as crianças. Segundo essa filosofia, veja o que um grupo de pais fez aqui no interior de São Paulo. 32 famílias arregaçaram as mangas e construíram uma nova escola para os filhos. Um sítio entre as montanhas é o lugar de plantar sementes da educação. Tudo que essas crianças precisam saber para poder entrar no mundo com as ferramentas necessárias para elas serem indivíduos conscientes. É a Amarilis, uma escola fundada pelos pais para os filhos. Como se eu tivesse algo a mais, né? Como se a minha filha fosse mais cidadã e como se ela olhasse melhor para o outro, né? Pais e mães fizeram uma vaquinha e botaram a mão na massa. Literalmente, as paredes da escola, os próprios alunos pintaram. A participação dos familiares na vida escolar influencia diretamente no sucesso em sala de aula. A criança precisa entender que vir à escola, estudar, é tão importante quanto o trabalho dos pais. Os pais têm uma importância fundamental na formação de hábitos de estudo. Então, assim que o seu filho entrar para a escola, comece a valorizar todos os projetos que venham do colégio, todas as tarefas, por menores que sejam, por menos importante que lhe pareça, não julgue. Este apoio que a família vai dar do ponto de vista emocional, afetivo, de valorização, de motivação, é essencial. Mas ele deve vir acompanhado também com um apoio do ponto de vista físico,
do ponto de vista das exigências até da rotina do dia a dia, né? Então, uma criança que chega em casa, não tem um espaço para ela estudar. Então, ora ela está estudando no tapete da sala, ou em cima da cama, ou assistindo uma TV, ou com o celular ao lado. Essa criança ela não está desenvolvendo o seu foco de atenção. Mas com uma rotina corrida, nem sempre é fácil acompanhar os estudos dos filhos. E ainda de eu trabalhar, eu faço faculdade, então fica muito corrido. Mas o tempo que dá, a gente procura ficar com ela, né? E ver tudo que ela está aprendendo. Eu ajudo um pouco, meu esposo também ajuda um pouco. A gente vai assim ajeitando da melhor forma possível. Mas o que não pode é deixar de ajudar. A Michelle é um exemplo. Estuda de manhã, trabalha de tarde. Com 3 filhos, ela se desdobra para incentivá-los nas tarefas da escola. A gente se sente culpado, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, né? A gente podia ter feito antes, estudado antes. E aí, mas eu vejo por um lado positivo também, né? Porque eles admiram ver que eu estudo. Eu falo para eles que tirarem as melhores notas, então eles veem as minhas notas e isso incentiva eles. Se a família valoriza o processo da aprendizagem, a criança vai também compreender que aquele processo é importante. Então, quanto mais próxima essa família estiver deste processo da criança, mais segurança essa criança vai ter. E a criança, ao se sentir segura, ela vai ter mais condições de ir construindo o seu processo de autonomia, as suas buscas e, principalmente, a questão da motivação. Guiomar, você tem também para contar para a gente um exemplo de um estudo que foi feito na França, mas que também pode servir de exemplo para nós. É verdade. Bernard Lahire é um cientista social francês de origem árabe. Ele fez um estudo comparativo de famílias de imigrantes árabes que têm condições de vida idênticas, mas em algumas famílias as crianças vão bem na escola, em outras famílias as crianças não vão bem na escola. E ele foi, como ele mesmo diz, olhar de perto quais são as características desta família, dessas dois tipos de família, para ver. E o que ele percebeu na convivência com essas famílias é que as famílias que as crianças iam bem na escola eram famílias que proviam exatamente essas condições que a nossa externa falou. Quer dizer, valorizavam ir à escola como o trabalho da criança, quer dizer, aqui uns trabalham para ganhar o salário, para prover a existência da família, e outros trabalham indo à escola para melhorar a família no futuro. E tem um projeto, quer dizer, muitas famílias desse tipo, elas, apesar das condições de vida difíceis, elas têm alguma poupança, elas têm um projeto que elas envolvem os filhos. Quer dizer, a criança é responsável por ir bem na escola da mesma forma que o pai é responsável ou a mãe, são responsáveis por dar pelo salário para a família sobreviver. E isto é muito importante do ponto de vista daquela motivação que vem de dentro. Não é aquela motivação que vem dos estímulos de fora, de algum castigo, uma punição, ou um elogio, mas é aquela motivação que vem de dentro, quer dizer, assim, o meu propósito de vida. Né? E o exemplo, os pais que se comportam de uma maneira mais civilizada, eles são o melhor exemplo para os seus filhos. Mas, no caso da criança mais pobre, é mais importante ainda, porque essa criança mais pobre não tem alguns privilégios que essa outra criança mais rica vai ter. E aí eu acho que também tem que estimular um pouco, além do interesse pela escola, o respeito pelos professores, né? Pelo ambiente da escola. Sem dúvida. E o respeito também pelas pessoas. Quer dizer, você ensina a respeitar o outro respeitando. Não é? A criança que é respeitada nas suas necessidades, ela já tem meio caminho andado para respeitar os outros. Nem sempre essa fórmula funciona 100%. Mas a vida não funciona 100%, né? Mas, de um modo geral, a grande maioria dos casos é assim. Na Alemanha, o poder público educa os pais para que eles eduquem os filhos. É que lá, se o aluno faltar ou chegar atrasado na escola, os responsáveis pagam uma multa. Isso mesmo, a lei é tão rígida que a polícia alemã fiscaliza até os aeroportos para impedir que as famílias viajem em dias letivos. Os irmãos Vasco e Martins são portugueses, vivem há 2 anos na Alemanha e já se adaptaram à escola nova. Brincar,
jogar a bola. Eu gosto dos meus amigos. Agora sinto que eu faço mais parte da minha turma do que o ano passado. Martim gosta de estudar, mas confessa que às vezes tem vontade de matar a aula. Quando chega a neve e frio, sim, apetece. A mãe deles aprendeu que as escolas alemãs são mais rigorosas em relação a atrasos e faltas. No ano passado, a família teve que cancelar uma viagem já programada porque o colégio não autorizou que Martim perdesse 2 dias de aula. A diretora informou que os pais seriam punidos pela ausência. Tratámos de reunir passagens, tudo aquilo que nós tínhamos, de forma a provar a nossa ausência nesses 2 dias e o dinheiro que tínhamos gasto, e nem isso nos valeu. O valor da multa varia de acordo com o estado. Na Saxônia, por exemplo, pode chegar a 1.250 euros, mais de 6 mil reais. Lá foram aplicadas 5.600 multas por evasão escolar em 2017. A polícia também faz fiscalizações nos aeroportos para impedir que as famílias viajem com as crianças em dias letivos. Pode parecer exagero, mas para o governo alemão, chegar atrasado e matar aula comprometem o rendimento acadêmico dos jovens. Além disso, respeitar as regras é uma lição importante para a vida adulta fora da escola. A lei brasileira exige que o aluno tenha uma frequência mínima de 75% no ano letivo para ser aprovado nas séries da educação básica. Na Alemanha, os pais devem justificar todas as faltas e apresentar atestado médico em caso de problemas de saúde. A Luciene dá aulas de matemática e física em uma escola alemã desde 2013. Ela concorda que a punição com multa reduz a evasão escolar. É muito importante você saber que você não pode faltar, que você tem que chegar pontualmente. Então, é uma questão de disciplina e de tanto de preparação para a vida lá fora, né? A gente viu na reportagem que para eles funciona, mas você acha que aqui no Brasil funcionaria ou já é um pouco demais? Eu acho que depende muito da cultura, quer dizer, não é só isto na Alemanha que é levado com este nível de exatidão. Quer dizer, a cultura alemã é uma cultura de respeito aos fatos. Toda muito rígida, Toda né? muito rígida. Por outro lado, veja que interessante, a Alemanha é um dos poucos países para os quais a imigração foi absorvida sem grandes traumas. Ela tem grupos que são contrários e tal, mas a maioria do governo e do povo alemão, eles são muito mais receptivos à imigração, são muito menos xenófobos, quer dizer, xenófobo é aquela pessoa que não quer que ninguém entre no seu espaço, né? do que outros países da Europa e mesmo do que outros países da América Latina. Veja o que está acontecendo agora no Brasil com a Venezuela, né? Então, são culturas muito diferentes. Eu acho que no Brasil, você dizer que 25% pode faltar, você já de cara, você diz para a família que dá para faltar em 25% das aulas. Em 1/4 das aulas. É realmente uma coisa para se refletir. Mas e você acha que a Alemanha extrapolou um pouco, é quase uma ditadura do Estado sobre o direito dos pais? Eu acho que na Alemanha o Estado entende que cabe a ele a questão escolar, muito mais do que cabe a ele, por exemplo, os valores da família. Quer dizer, eu acho muito difícil que na Alemanha houvesse uma lei da palmada, como nós tivemos aqui, certo? Porque é um país onde eles acham que questões estritamente familiares, questões que dizem respeito ao seu corpo, ao seu sexo, etc., não são questões sobre as quais o Estado deve interferir. Agora, a educação é um serviço do Estado. E é um Estado do bem-estar social que vigia, não deve ser só na educação. Quer dizer, se eles exigem isto na educação, provavelmente na saúde, eles devem também mandar embora o médico que chega atrasado. Eu espero, e os professores também. Aqui os nossos professores dão muitas faltas. Não são as crianças que faltam aqui no Brasil. Infelizmente, são os professores. E aí, os pais fazem o quê? Porque se eles estão dando o exemplo que eles vão todo dia ao próprio trabalho, mas aí a criança chega na escola e quem deveria estar lá também não está. Olha, Maria, essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Realmente é uma pergunta muito inteligente, porque quando o professor falta, é uma maneira dele dizer para as crianças que aquilo que ele faz e que elas fazem ali não tem tanta importância. E, infelizmente, a quantidade de faltas permitidas no Brasil para professores
é muito alta. Mas aí o pai explica como para a criança isso, você acha, Guiomar? Eu acho que eles nem tomam talvez não exista não cai a ficha, sabe? Não fica claro para o pai esta relação, não é? E isso é uma coisa que os meios de comunicação, como a TV Cultura e outros, deveriam estar insistindo com as famílias, quer dizer, protestem nas faltas que não sejam realmente importantes que os professores estão dando, sabe? Quer dizer, existe aqui no Brasil, existe a indústria do atestado médico, enfim. Nós somos o país do jeitinho, né? Os alemães não são o país do jeitinho. Talvez eles exagerem um pouco, mas nós exageramos também, né? Se você tivesse que pegar duas famílias, então, uma mais simples e uma mais abastada de classe média, que conselhos você daria que servem para as duas? Além desses que eu já falei, de ter uma estrutura para criança, etc., de não ser um ambiente caótico, ser um ambiente ordenado, não precisa ter papai e mamãe, não é aquela figura da família tradicional, mas um ambiente onde exista um adulto que seja âncora do processo familiar. Né? Que todos respeitem. Que todos respeitem e que possa ser a liderança daquele grupo. E que, lembrando que respeito é diferente de medo. Claro, claro. Quer dizer, tem que ter o líder da malta, como se fala, né? Aquele que é temido e, ao mesmo tempo, querido, né? Que é o misto de temor e amor, pode dar um pouco de respeito, certo? Eu daria o seguinte conselho. Uma coisa que eu deixei para falar por último, porque eu acho que é tão importante, leiam para os seus filhos. Se não souber ler, veja um irmão que saiba ler. Se ninguém na família puder ler, pergunte aos vizinhos se não querem fazer um grupo de gente, sentar e ler uma história com as crianças. Tem que ter alguém numa comunidade, numa vizinhança, numa família, que saiba ler. Treine antes e leia história de criança, leia histórias infantis. Por quê? Porque a leitura, além do conteúdo que ela dá, que é muito importante, a leitura é uma maneira de você ajudar a criança a ingressar no mundo letrado. Quanto mais ela achar que é interessante ver aquele papelzinho quando estão escritas coisas tão bonitinhas, mais ela vai se motivar para eu também quero fazer isso. E a criança que também vê os pais ou o adulto responsável com um livro na mão, com um jornal na mão, também está absorvendo pelo exemplo. Sem dúvida. A criança cuja família é mais abastada sempre tem aquele horário de dormir, o pai tem tempo, às vezes, de chegar, ler um livro. Leia sempre, certo? Eu conheci gente, eu mesma vivi num mundo onde as crianças não tinham isso. Quer dizer, a gente lia lista telefônica, às vezes, de tanta vontade que a gente tinha de ler. Mas o próprio professor Pasquale, né, uma referência na língua portuguesa, ele diz, leiam tudo, até bula de remédio. Isso, exatamente, exatamente. Façam a criança olhar o livro como um objeto de desejo. Né? Talvez não o livro, porque hoje em dia o livro não sei o que vai acontecer com ele, mas a leitura, quer dizer, a relação da língua falada com a língua escrita, a expressão da língua própria, é muito importante para as nossas crianças. Vamos ver então, Guiomar, a frase que separamos para a nossa despedida dessa noite. Não há escola como uma casa decente e nenhum professor igual a um pai virtuoso. O autor da frase é Mahatma Gandhi, indiano pacifista, que também pregava a não violência como o único caminho para a igualdade. E por que é importante também essa não violência como exemplo para as crianças? Porque talvez a coisa que mais produz violência é a violência. A violência se autorreproduz, né? Ela é como se fosse um vírus, né? Que vai gerando cada vez uma cepa mais resistente às punições, mais resistente, que encontra outras saídas. A violência é um câncer que vai acontecendo no meio das relações humanas. E na escola isso acontece muito, quer dizer, o bullying, aquele negócio de pagar um mico, de queimar meu filme, quer dizer, tudo isso pesa muito na escola, e isso também é violência. E também é uma coisa que os pais precisam se preocupar, né? Mas nem tenha dúvida. Ensinar relações respeitosas dentro de casa. E também olhar se o seu filho está chegando triste, está mudando um pouco o comportamento, pode ser que ele esteja sendo vítima de alguma violência que não é física e que é importante. Isso acontece na escola porque as crianças fazem isso. E a nós adultos cabe estar educando essa criança para que ela não faça mais. Perfeito.
O De Olho na Educação volta amanhã às 10:50 da noite. Agradeço muito sua presença e tudo que você compartilhou com a gente. Imagine, é muito bom. Eu aprendi uma coisa hoje. Já dizia um amigo meu, eu vou dormir feliz quando aprendi alguma coisa naquele dia. Hoje eu aprendi que os nossos 25% deveriam ser diferentes. E você aí em casa? Sabe qual é a proposta do seu candidato ao governo e à presidência da República para resolver os problemas da nossa educação? Se informe sobre isso. Pesquise. Cobre políticas públicas que sejam realistas e coerentes. Porque nós aqui acreditamos que só a educação é capaz de nos levar a um Brasil melhor e mais justo. Não aceite menos do que isso. De Olho na Educação é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã.